Quando nós começamos a selecionar os alunos para o Fórmula da Comunicação Envolvente, que foi lançado em novembro de 2015, um aluno me chamou a atenção. A voz dele é uma voz que está na cabeça de qualquer brasileiro. Milhões de brasileiros o ouvem diariamente. Esta é a história da batalha para construir uma ferrovia através de um dos ambientes mais extremos da Terra. É para assentar mais de 1.000 quilômetros de trilho em uma região deserta. É uma das forças mais poderosas do planeta. Tão quente que nada consegue sobreviver a ela. Tão volátil que explode dos recessos mais profundos do nosso planeta. Quando eu ouvi a voz dele, no primeiro hangout, no primeiro contato pela internet, era assim o nosso curso, eu falo com os alunos, eu tive vontade de perguntar, mas não perguntei. Como é que um narrador consagrado como você, o que é que você procura? Ainda não tinha vasculhado para valer os trabalhos dele. Por que uma pessoa que tem uma voz tão conhecida como a sua procura o curso Fórmula da Comunicação Envolvente? Bom, eu fiz o comentário para você, mas ele serve de pergunta para Júlio Franco, com quem eu tenho a honra de conversar. Orgulho, meu aluno querido, que agora já está dublando. Depois eu explico como foi que ele conseguiu o registro. Não tem milagre não, hein? Não tem jeitinho não. Ele fez a coisa certa e já tem o registro na carteira profissional. Essa informação vale para vocês que têm entrado em contato, perguntado diariamente como é que eu faço para ser dublador. Tem que ter o registro de ator na carteira de trabalho, como o Júlio já conseguiu. Tem o quê? 1 mês, 2 que você conseguiu assim? 45 dias. 45 dias. Júlio, um narrador excelente como você procurou Fórmula da Comunicação Envolvente e me procurou. Por quê? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer e dizer que eu estou muito feliz e contente de estar ao seu lado. Muito obrigado. Um excelente profissional e que eu sou fã há muito tempo, Muito porque obrigado. eu acompanhava, na minha época de adolescência e infância, as suas aberturas para Disney e as suas narrações para Disney também. Né? Como é que era? Numa distribuição Walt Disney Pictures, Disneylândia, versão... Não, tá errado. Um mundo maravilhoso de cores. Vamos fazer as duas vozes? Olha só aí, Marcelo. Há duas vozes? Há duas Olha, vozes. numa distribuição Walt Disney Pictures, Disneylândia. Um mundo maravilhoso de cores. Versão brasileira, Herbert Richards. Ok? Vamos? Vamos lá. 1, 2 e... Numa distribuição Walt Disney Pictures, Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Versão brasileira, Herbert Richards. Ah, contratado! Maravilha. Ô, Júlio, para mim foi uma honra. Isso encantou a minha infância. Que bom, eu tenho muita saudade. Júlio, Mas eu fiquei mesmo intrigado, porque você já é um narrador pronto. Tem aquelas filigraninhas, aquelas coisinhas que nós fizemos depois, e que você me surpreendeu pela humildade. Sim. Falei, como é que eu vou falar para um narrador que já é uma voz personalíssima, a sua voz é identificada imediatamente? Sim. Como é que ele vai aceitar se eu disser, olha, você tem que pontuar um pouco mais para baixo, você está sempre com uma tendência a dar uma esticadinha na última palavra, como é que você vai aceitar? E você aceitou, Júlio. Aceitou e praticou. Eu é que agradeço muito ter participado do seu curso, tudo, e poder ter implementado a minha carreira de narrador, né? Por quê? Porque, para mim, são nuances, são filigranas, como você falou, que fazem a diferença, né? De uma narração, de uma locução, porque são tudo peculiaridades e particularidades, né? Cada documentário é um documentário. Então, tendo, vamos dizer, você como mestre, passando a sua larga experiência de narrador, de locutor, né,
para mim foi um espetáculo. Eu só tive, vamos dizer, pontos positivos, né? Só agregou à minha carreira justamente isso. Por quê? Porque, por exemplo, trava de glote. Eu nunca tinha ouvido falar em trava de glote. Acho que ninguém conhece isso. Pois é, então. Só uma pessoa chata, obsessiva, né? Como eu, disse, não, você não pode fazer trava de glote. Mas isso bloqueia a sua comunicação e o pensamento e o acompanhamento daquele que está te ouvindo, né? Quando você gera uma trava de glote, aquilo não só trava você, como também trava quem está te acompanhando na narração. Então fica um bloqueio e é uma falha de comunicação, né? Nós trabalhamos com comunicação, né, Márcio? É uma importância fundamental isso, você transmitir a sua mensagem, essa mensagem chegar até o ouvido de quem está nos assistindo, ele elaborar aquilo racionalmente e o fundamental, elaborar com o coração, com o emoção, sentimento, né? com emoção. Então, é isso tudo, vamos dizer, se você tem uma trava de glote, bloqueia e todo esse processo é falho, né? Quando eu ouço uma explicação como essa, aí eu falo, obrigado, vale a pena eu ser tão exigente, porque às vezes me vem aquela dúvida, será que as pessoas estão mesmo entendendo o que é trava de glote? Que é uma coisa que é exatamente o que ele explicou. Quando você faz uma trava de glote numa leitura formal, seja você advogado, um juiz, um professor, um ator não pode fazer, locutor, dublador, não pode fazer trava de glote. Mas às vezes bate o pessimismo e eu fico assim, será que ele entendeu o que é? Porque a reação é sempre essa. Mas o que é isso, trava de glote? Mas você percebeu, né, Júlio? Tão imediatamente, né? E as suas, vamos dizer, o seu trabalho com a Elisão, isso eu já acompanho há muito tempo. Vamos dizer, a perfeita pronúncia das palavras, mostrando todos os ditongos, tritongos e enitongos. Isso é fundamental também para a beleza, né? Para, vamos dizer, a musicalidade da nossa língua. Ah, né? sim. E essa concordo. musicalidade chama a atenção de quando você está falando, de quando você está falando normalmente, de quando você está narrando, né? Campeão. Intuito, né? Falando agora. Falando agora. Não, falando agora. Falando agora. Mas vamos dizer, esse trabalho de Elisão é fundamental também para a musicalidade que eu disse, mas também para o bom entendimento e para você. Porque nós, vamos dizer, narradores, a gente tem que falar a palavra certa e o português correto, né? Então, de uma certa forma, acho que numa das aulas eu falei isso. Eu acho que nós, como narradores, nos sentimos obrigados a ensinar português também para aquele que está ouvindo, né? Isso é música no meu ouvido. Olha que beleza. Olha como é bom ouvir. É retorno para mim, Júlio. Isso, porque muitas das pessoas, vamos dizer, ouvem errado e saem falando errado. Saem falando errado. Ô, Júlio, outro dia eu estava vendo um documentário, o assunto que você narrava era um assunto sério. Uhum. E o ritmo que você usa para fazer a narração é encantador. Um jato luxuoso em sua viagem inaugural sofre uma colisão em pleno ar. Declara emergência. Temos a extremidade da asa. O avião perdeu parte da asa. Uma fábrica alemã produz um dos carros mais famosos do mundo. Chegaram 2 novos canais da Discovery na sua Claro HD TV. Discovery Science e Discovery Civilization. Sabe? Se um dia alguém chegar, não, Júlio, faça um pouco mais de... Não, senhor. Essa é a personalidade sonora de do Júlio Franco e ela vai continuar. Mas eu fiquei encantado, era um assunto sério. Cada palavra que você saía estava clara. Todas as vogais pronunciadas, o ritmo da frase. E eu falei assim, que coisa boa ver o trabalho de um aluno querido ali. Você para nós, é motivo de orgulho, Júlio. Muito obrigado, Márcio. Eu é que, novamente, me sinto muito grato de poder estar ao seu lado e ter, vamos dizer, absorvido esse seu conhecimento, né? Eu acho que todo dia é dia de aprender, né? Você aprendendo, você se mantém jovem, né?
Eu acho bom, que... bom e eu quero me pensamento. manter jovem. Você tendo novos desafios, né? Sempre se desafiando, sempre se colocando à prova, sabendo, obviamente, dos seus limites e procurar, vamos dizer, com o apoio de terceiros, ultrapassar esses limites. Sim, Né? ótimo. Porque chega um ponto em que você fica estagnado e não consegue sair dali sem um auxílio, sem um, vamos dizer, um suporte. Né? Ótimo. Mas você estava falando do ritmo da narração. Para mim é fundamental essa união da voz com as imagens e a música do documentário. O que me orienta é a luz, principalmente do documentário, e a música em segundo plano. A voz do narrador original também me auxilia muito. É uma porque guia importante. Eu imagino que, vamos dizer, que o diretor, vamos dizer, original daquele documentário, quando fez o documentário, pensou na voz, que ele já ia utilizar. Claro. No ritmo que ia dar. Então foi todo um conjunto que ele definiu. Então eu procuro manter o máximo possível a originalidade, mas a música é que me dita o ritmo. A música do documentário com a luz. Ótimo, porque ela toca na sua emoção. Isso. Porque dependendo do assunto, se o assunto tem uma melancolia, se você está falando no documentário, né, de pessoas, de atentados, etc., né, toda Sim. hora tem esses documentários aí, tem uma música melancólica porque ela te ajuda a botar essa emoção para fora. O Júlio, eu achava estranho, ele já trabalhando há tantos anos, né, a voz dele está em todos os canais de TV, a cabo, TV aberta também, né? TV aberta Você também. trabalha em rádio também, né, Júlio? Trabalhei na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo, substituindo o locutor de férias. Então o locutor de férias saía, você entrava de férias, eu ia lá e substituía os colegas durante as férias. O Júlio, eu achava estranho o Júlio só narrando, porque a pergunta veio, você já está dublando? Não, eu não tenho DRT. Aí dei Júlio, você tem trabalhos feitos de interpretação e você tem os documentos disso? E ele tinha, não me lembro exatamente como foi que essa conversa se desenvolveu, mas o fato é que você disse que tinha documentos que indicavam, recebia a importância de tanto por ter participado como radioator ou como ator em algum papel. E você foi juntando esses papéis. Sim. É uma forma de você tirar o registro profissional. São as produções amadoras, teatro amador, tudo que indique que você trabalhou num texto interpretado e que tenha seu nome. O Júlio compilou tudo, foi ao SATED e conseguiu o registro profissional. Mas espera aí, não é uma coisa de no mês passado e na semana passada juntar e levar no SATED, não. Você deve ter comprovado mais de 3 anos. Sim, não. Tem algo como 10 anos, mais ou menos. Meus trabalhos de 10 anos. Porque eu fiz também papéis incomerciais, né? Ah, Para o Banco Itaú, por exemplo, para o Unibanco, quando existia o Unibanco. Né? Então, eu fiz, peguei esses comprovantes, peguei, vamos dizer, imagens da época, tirei fotos, etc., coloquei numa pasta e fui compilando tudo. Meus trabalhos... eu fiz um trabalho também na TV2 Cultura, né, para uma produtora, e era como um professor de oratória. Olha. E aí o recibo do pagamento do seu cachê estava... Tudo isso é documento que o sindicato é obrigado a reconhecer, porque foi uma compilação. Não é fazer um comercial como ator, levar no SATED, não. Precisa de um tempo mínimo de 3 anos. Ele comprovou 10 anos de atividade. E também eu fiz uma narração para o Vicky Cristina Barcelona. Barcelona. Vicky e Cristina decidiram passar as férias de verão em Barcelona. Vicky estava completando seu mestrado em cultura catalã e estava interessada em aprofundar sua grande paixão pela arquitetura de Gaudí. Cristina, que havia passado os últimos 6 meses escrevendo, dirigindo e atuando num filme de 12 minutos que ela produzira, havia acabado de romper com outro namorado e estava querendo mudar de cenário. Tudo veio a calhar quando uma parente distante da família de Vicky, que vivia em Barcelona, ofereceu estada para as 2 garotas de julho a agosto.
As duas eram amigas desde a faculdade e compartilhavam dos mesmos gostos e opiniões na maioria das questões. Mas em matéria de amor, seria difícil encontrar dois pontos de vista mais desiguais. O filme do Woody Allen. Sim. Aí um produtor, um diretor da época de porno chanchada, o Fauzi Mansour, não sei se você Sim, conhece. claro. Então, me ouviu naquela fita naquele DVD do Vicky e Cristina Barcelona. Ele gostou da minha narração e me chamou para fazer a narração de um filme dele, que é Casamento Brasileiro, se não me engano, se não me foge a memória. Eu fiz a narração para ele. E daí ele falou, olha, você pode fazer também interpretando aqui uma cena? Falei, claro que posso. E aí ele pegou e também me comprovou essa minha interpretação do filme. Né? Ótimo. Então, ótimo. como narrador e como ator atuando no filme dele. Então, Você- levei tudo isso lá no Ah, SATED. e o SATED concedeu o atestado de capacitação. Com isso, ele foi ao Ministério do Trabalho, que fez o assento. Profissão, ator. Júlio Franco é locutor, narrador e ator. E está dublando. Breve você vai começar a ver o Júlio dublando. Ele está indo devagar, como é o temperamento dele, bem passo a passo, mas com os pés fincados no chão. Eu tive um prazer enorme de falar com meu ex-aluno querido, a gente está sempre em contato, ele com os outros alunos, Tiana Bandeira. É bom demais ter ele fazendo parte dessa minha turma e da nossa vida, da minha equipe aqui de produção. Júlio, muito obrigado por você ter vindo aqui para dar esse depoimento. Eu é que agradeço, Márcio, agradeço a toda a equipe da Fórmula da Comunicação Envolvente. Foi muito importante fazer esse curso e estar ao seu lado é uma maravilha. Obrigado, Júlio. Eu é que agradeço. Sabe o que o Júlio vai fazer agora? Ele vai entrar no carro dele e sair voando para ir para Marshmallow, que já tem trabalho lá esperando para ele. É isso aí. Boa viagem para você, bom Muito trabalho. obrigado. E até a Felicidade. próxima. Até a próxima. Tudo de Felicidade bom. para você, sucesso. Obrigado.